Poderíamos começar a história com era uma vez uma deliciosa iguaria feita de farinha, recheio caprichado, frita em óleo bem quente. Mas de fato ficaríamos confusos em afirmar de qual lugar no mundo essa narrativa se inicia. Afinal, há indícios europeus, chineses e japoneses sobre o lugar de surgimento dessa comida que amamos tanto. Bom, mais ou menos. É que pastel, como esse que comemos no Brasil, é só aqui mesmo. Em outros lugares do mundo, pastel pode ser até sinônimo de bolo. Isso, esse mesmo de confeitaria que você está imaginando. Enquanto os pastéis orientais não têm o tamanho, muito menos a oferta de recheios que conhecemos. Sendo assim, é muito bacana pensar nas várias comidas que o Brasil desenvolveu por conta da sua formação plural de etnias. Como surgiu o pastel na Europa? Para falarmos sobre como surgiu o pastel é preciso resgatar um pouquinho de história. É sabido que durante a Idade Média, a Europa se desenvolveu grandemente no quesito gastronomia, em especial nas massas. Dessa maneira, há registros de diversos experimentos e receitas de massas recheadas que se assemelham muito ao nosso pastel, porém, eles eram assados. Depois de mais alguns anos e testes, essas massas passaram a serem fritas e servidas ainda quente. O primeiro registro dessa iguaria vem da Península Ibérica. Como esse era o mesmo período em que os portugueses atracaram os navios em nossas praias, há quem diga que foram eles que trouxeram a receita bem fresquinha para cá. Desde o século XVII temos algumas preparações de massas fritas recheadas em Portugal, mas não podemos dizer que se trata de uma mesma coisa. Por exemplo, conhecemos os pastéis de Santa Clara e os pasteizinhos de Belém que, sem dúvida, são alimentos completamente diferentes dos pastéis aos quais nos referimos aqui no Brasil. Como surgiu o pastel na China? Como não falar de massa na terra que criou a farinha de arroz, o macarrão e o rolinho primavera? Pois é, complicado pensar em como surgiu o pastel sem passar pela China. Você já parou para pensar nas semelhanças entre o arumaki e o nosso pastel? Primeiramente, tanto o rolinho primavera como o nosso pastel têm como base uma massa fina e lisa. Enquanto a receita chinesa usa farinha de arroz, nós usamos farinha de trigo. Depois é colocado um recheio normalmente salgado. Em seguida a massa é fechada e frita. Ainda temos mais uma curiosidade sobre o assunto. Os rolinhos primavera eram feitos em ocasião do Ano Novo Chinês, também conhecida como Festa da Primavera. As culturas milenares aprenderam que o ano se inicia com o desabrochar das flores, em um movimento de renascimento. Assim, comer a iguaria é como apreciar a surpresa do recheio que o novo ano lhe oferece. Como surgiu o pastel no Japão? Precisamos dar uma volta ao mundo para tentar entender como surgiu o pastel. De maneira geral, precisamos considerar se a gyoza é mesmo um prato típico japonês, porque é a partir dessa receita que os japoneses podem ter influenciado a criação do pastel como conhecemos no Brasil. De semelhante na receita anterior chinesa estão a massa e o recheio, o diferente está na forma de fechar o salgado. Enquanto o rolinho é enrolado, como o nome já diz, a gyoza é fechada sob pressão entre as partes. Aí sim vem a semelhança ao nosso pastel. Porém, de acordo com a arqueologia gastronômica, a gyoza é de origem chinesa, mas que ganhou muita popularidade e adaptações após a Segunda Grande Guerra na Terra do Sol Nascente. A iguaria pode ser consumida frita, assada ou cozida, servida com caldo em diversos restaurantes ao redor do mundo. Como surgiu o pastel no Brasil? Pesquisar sobre gastronomia é também buscar por aspectos históricos e culturais. Já reparou nisso? O pastel brasileiro é um exemplo muito bacana. O pastel tal como conhecemos é relativamente recente. Sua configuração atual se desenvolveu nos primeiros anos do século XX. E o que acontecia no Brasil nesse período? De fato, o país recebia milhares de imigrantes diariamente para trabalharem nas fazendas e colônias. Era, enfim, abolida a escravidão. Portanto, a chegada de pessoas de várias partes do mundo, de diversas culturas e costumes, para recomeçarem suas vidas, foi uma ebulição riquíssima. Assim, por conta do Porto de Santos, estão nessa cidade os primeiros registros de pastelarias no país. Imigrantes japoneses e chineses proporcionando por meio da culinária a união de uma receita de tradição milenar, adaptada ao paladar dos moradores da nova terra, os brasileiros.